a gente começou outro. Mas a gente continua na página 167, agora o exercício é 18. Ele fala assim: uma esfera de massa M puxa um bloco de mesma massa sobre um plano inclinado. O movimento é retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme, não tem força atuando ou as forças se anulam. Lembra disso? Por que você deve considerar a força de atrito e de deslizamento entre o plano inclinado e o bloco para explicar esse movimento? Porque eu acabei de falar, se é movimento retilíneo uniforme, se eu tenho a força-peso da esfera de massa M, essa aqui no caso, mostra aqui. Essa esfera de massa M é que vai puxar esse bloquinho quadrado assim, nesse sentido que eu desenhei essa seta. Então, se ela tem uma força-peso aqui para baixo, e esse bloquinho vai movimentar aqui, movimento retilíneo uniforme, eu tenho que ter uma força para poder explicar isso. Vou tentar fazer isso aqui, ó. Quem me perguntou isso, gente, foi o Davi. Eu acho que foi o Davi mesmo. Aí eu expliquei para ele, só no 9º ano. Eu não sei se alguém prestou atenção, mas eu vou explicar de novo. Lembrando que eu vou explicar para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas a resposta do exercício é essa que eu falei. Vou falar de novo. Se a esfera M puxa o bloquinho, ele faz esse movimento descendo a rampa, tem uma força atuando. Se tem uma força e o bloquinho está em movimento retilíneo uniforme, eu preciso ter uma força contrária para anular, porque tem que ser forças iguais para ser condição de inércia e o exercício está em condição de inércia, movimento retilíneo uniforme. Essa parte que eu vou explicar agora é para aprofundar, lembrando que é a parte que eu disse que eu expliquei para o Davi. Eu acho que foi o Davi mesmo que perguntou. Então dá uma olhada nesse desenho. Essa esfera de massa M tem um peso devido à atração gravitacional. Ela puxa esse bloquinho. Era para ele vir acelerado. No entanto, isso não acontece. Ele vem em movimento retilíneo uniforme. Então, as forças têm que se anular. Que força que eu estou falando? Esse PX aqui, ó. De onde saiu esse PX? Esse bloquinho aqui, ele tem massa. Devido a essa massa, ele tem um peso. Lembra que o peso é vertical para baixo no nosso referencial, que o certo é eu falar para o centro da Terra. Mas, enfim, esse peso é esse mesmo peso aqui dessa outra esfera, atração gravitacional. Aí, esse peso, eu decomponho ele, igual eu falei lá na introdução, qual que era a diferença em decompor e compor. No caso aqui, eu tenho uma força, que é o peso, somente desse bloco aqui que eu estou falando, e eu vou decompor ela na horizontal e na vertical. Esse bloquinho vai mover aqui, ó. Então, só me interessa essa força aqui. Esse PX, então, é a decomposição da força peso. A gente não vai trabalhar isso agora, mas só para vocês entenderem, esse PX vai funcionar como força de atrito. Então, PX é igual a FAT. FAT é força de atrito. E eu acho que foi o Davi também que me perguntou, mas como que calcula força de atrito? Normal vezes μ. Normal é a compressão que esse bloquinho faz no chão, a reação desse chão. É tipo o exercício da balança lá do elevador que eu falei. Então, a força que eu faço na balança, ela reage, chama normal. Esse μ é coeficiente de atrito. Tem a ver com o que o chão é feito. Na areia, no cimento queimado lá da quadra, então esse número vai variar. Só para voltar, então, eu estou falando desse PX aqui. Então, seria normal, que é a reação do chão, e o coeficiente de atrito desse peso. Vou tentar resumir de novo. Se tem uma força aqui puxando esse bloco, era para ele ir acelerado. Se ele não vai acelerado, se ele vai com velocidade constante, é porque eu tenho uma força contrária de igual valor. No caso, essa força contrária é esse PX, resultado da decomposição do peso dele mesmo. Continuando então, gente, ainda na página 167. Só que agora a gente vai falar do exercício 19. Durante a arrancada, o carro de massa 1.000 kg mostrado na figura sofre uma tração de 3.000 newtons nas rodas dianteiras. A força de atrito nas rodas traseiras e a força de resistência do ar são opostas, totalizando uma força resistiva de 500 newtons. Então, dá uma olhada aqui. Fala que a força que o motor puxa o carro é essa aqui, ó, de 3.000 newtons. E que a força de resistência do ar e a força de atrito com o chão é uma força contrária, ele chamou de força resistiva, de 500 newtons. Aí na letra A ele pergunta, calcule a aceleração do carro durante a arrancada.
Agora segue aqui. A gente está na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a m vezes A. Como é que eu sei que eu estou na segunda lei de Newton? Por causa disso aqui, olha. Na força resultante, eu vou fazer tudo que está a favor menos tudo que está contrário. Então, a força que puxa o carro de 3.000, menos a força resistiva, que eu estou chamando de força de atrito, de 500 newtons, dá uma força resultante de 2.500 newtons, que é essa força aqui. Então, eu tenho uma força resultante diferente de zero. Se é diferente de zero, eu caio na segunda lei, eu vou aplicar essa fórmula. Tá ela aplicada aqui, ó. Força resultante é igual a m vezes A, então 2.500 é igual a massa do carro, que é 1.000, vezes A. O 1.000 está multiplicando, o 1.000 passa dividindo. Aí aquela mesma história da aula passada, eu posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Então, 25 dividido por 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o carro vai movimentar com aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Na B, quando o carro se movimenta com velocidade constante de 20 metros por segundo, gente, vamos lembrar o que é velocidade constante. Velocidade constante em linha reta, isso é inércia. Então, agora, ou não tem força atuando, ou as forças se anulam, porque é movimento retilíneo uniforme. Eu já não estou falando mais de segunda lei, força resultante é igual a m vezes A. Estou falando de primeira lei, força resultante é zero. Então, eu vou começar de novo para vocês entenderem. Ó. Quando o carro se move com velocidade constante de 20 metros por segundo, a força restritiva média é de 1.500 newtons, ou seja, a força contrária é de 1.500 newtons. Nessas condições, qual o valor que a tração do carro exerce sobre as rodas? Então, eu tenho uma força contrária de 1.500. Vamos supor que o carro esteja movimentando para lá, com velocidade constante. Eu tenho uma força contrária de 1.500 newtons, é a tal força resistiva que ele falou, do atrito com o chão e do ar. Se eu tenho uma força de 1.500 contrária e esse carro se move com velocidade constante, eu tenho que ter uma força de igual valor para cá, para uma anular a outra. Então, a velocidade agora do motor do carro é 1.500 newtons, porque 1.500 menos 1.500 dá zero. Então, é movimento retilíneo uniforme, é inércia. Então, na letra B, se a força resistiva é 1.500 newtons, a força de tração do motor também é 1.500 newtons. Para uma anular a outra, o somatório dá zero e eu caí na inércia, então, que é a primeira lei de Newton, movimento retilíneo uniforme. Então, a resposta da letra B, a força de tração, é 1.500 newtons. Agora, 19C. A velocidade de 20 metros por segundo do carro é reduzida para 15 metros por segundo. Como é que reduz a velocidade de um carro? Pisando no freio, por exemplo. Em 5 segundos, calcule a intensidade da força sobre o carro. Qual o sentido dessa força? Justifique a sua resposta. Olha essa, o que a gente vai fazer? Então, ele falou que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo, que a final é 15, e ele demorou 5 segundos para essa redução na velocidade. Então, a gente pega aquela fórmula que a gente conhece, A igual a V menos VO sobre T. Lembrando que V é velocidade final, por isso que o 15 veio primeiro. 15 menos 20 sobre 5. 15 menos 20 é menos 5. Menos 5 sobre 5, menos 1. Então, achei a aceleração do carro, no caso, a desaceleração. Se houve uma redução na velocidade, é porque ele pisou no freio, então é uma desaceleração. Aí a gente volta para a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a m vezes A. No caso, a massa do carro é 1.000, ela não varia não, continua sendo 1.000. A nossa aceleração é negativa, menos 1. 1.000 vezes menos 1, menos 1 newton. Esse menos é justamente para dizer isso aqui, é uma força contrária. Então, para encerrar a aula de hoje, página 167, o exercício 20, o último. Em uma transmissão esportiva, o narrador afirmou que a bola, quando toca o gramado, ganha velocidade por causa do atrito. Faz sentido isso, gente? A bola tocou o gramado e ganhou velocidade por causa do atrito? Não. A bola perde velocidade por causa do atrito. Ainda estou naquela comparação lá da quadra de areia com a quadra de cimento queimado da escola. O que faz a bola parar é o atrito.
Então essa parte aqui é equivocada, ó. Ganha velocidade por causa do atrito. Não, ela perde. Avalie se essa informação está correta do ponto de vista da lei de Newton. A informação não está correta. A bola, quando toca o gramado, ela perde velocidade. A força de atrito faz a bola perder velocidade. Então, assim a gente encerra essa aula de hoje. Na próxima aula, então, a gente vai corrigir exercícios. Corrigir subintende que os meus amiguinhos fizeram antes. Nós vamos fazer. Vai estar registrado lá na folha tudo que eu vou corrigir. Por favor, façam. Beijo.